Glória seja dada ao nome de nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, irmã, servos e servas de Deus, a você, meu amigo, uma satisfação de mais uma vez apresentar nesse canal uma palavra de esperança para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Como sempre, é o meu desejo que Deus lhe abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu lar, sua saúde, suas finanças. Que Deus esteja com as mãos estendidas sobre a sua vida. É um prazer nesta oportunidade de poder mais uma vez falar da bendita e santa palavra do Senhor. Esse é o canal Palavra de Esperança, sempre trazendo uma palavra de esperança para a sua vida, para o seu lar e para a sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta oportunidade, eu quero vos trazer uma mensagem com o título O perigo da negligência e da incredulidade. Com esta mensagem, tenho certeza que vai despertar a nossa vida, servir ao Senhor com mais amor e com mais alegria. E você pode se inscrever nesse canal e compartilhar essa mensagem com outras pessoas para ajudar elas a conhecer a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que Deus lhe colocou, lhe concedeu na sua vida. Então vamos para a mensagem do dia de hoje: o perigo da negligência e da incredulidade. Negligência. O que é negligência, amado? Negligência é conscientemente deixar de fazer o que lhe foi confiado. Quando eu deixo de fazer algo conscientemente, eu estou cometendo a negligência. Quando você deixa de fazer conscientemente algo que lhe foi confiado, você está cometendo a negligência. E a negligência acaba se tornando um pecado, porque a Bíblia revela que quando nós deixamos de fazer o que nós sabemos fazer, isso se torna pecado. Eu quero começar nesta oportunidade lendo a palavra do nosso Deus, escrita no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então veja por que deixar de fazer o que foi nos confiado, estamos cometendo o pecado da negligência. Porque o texto sagrado nos revela, dizendo que tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Podemos entender a bondade de Deus. Deus nunca vai nos confiar algo além da nossa capacidade. Tudo o que Deus confia a nós é porque Ele sabe que nós temos capacidade para fazer aquilo que Ele nos entregou.
Porque Deus, meus queridos e amados, Deus não é injusto para lhe dar algo além das suas forças. Seria uma injustiça de Deus lhe confiar algo além das suas forças. E ninguém melhor do que Deus para conhecer a estrutura humana. E ninguém melhor que Deus para conhecer a sua capacidade, a minha capacidade. Nós podemos entender aqui, ver como Deus é diferente do homem. Quando Israel, só para você entender o amor de Deus, quando Israel viveu escravo no Egito, a Bíblia diz que o rei que passou a reinar no Egito, que não conheceu a José, quando ele descobriu que Israel estava ansioso para deixar o Egito, a Bíblia diz que ele aumentou a carga horária de serviço, ou seja, a responsabilidade de Israel, porque Israel trabalhava no Egito fazendo tijolos. E quando o rei anterior, Israel tinha uma quantidade de produzir por dia e tinha servente. Quando o outro rei que não conheceu José assumiu o reinado do Egito, ele tirou os serventes e, além disso, exigiu a mesma quantidade. E quando as pessoas não produzia aquela soma de tijolo, no outro dia ele era obrigado a fazer a quantidade do dia e ainda repor o que faltou no outro dia. Se eles não fizessem, eles apanhavam. Significa que o rei do Egito confiou algo além da capacidade dos judeus trabalhar ali. Deus não é assim. Deus só coloca em nossas mãos aquilo que está em nossas condições. É por isso que o texto é claro, por isso eu confio na Bíblia, por isso eu creio na Bíblia, porque Deus é maravilhoso. Então, negligência é isso, é deixar de fazer aquilo que foi lhe confiado segundo as tuas forças. Se você não faz o que foi lhe confiado, é porque você não quer fazer, porque condições você tem. Então vamos evitar a negligência. Não vamos ser negligentes na obra do Senhor, ou até mesmo em nossos afazeres. Vamos para a palavra de Deus. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Provérbio capítulo 18, versículo 9. Veja bem o que a Bíblia ensina, meus queridos, para que nós evitemos esse pecado de negligência, porque o texto está claro em dizer que o negligente na sua obra, ou seja, o negligente, a pessoa que deixa de fazer aquilo que sabe, aquilo que pode, ele é irmão do desperdiçador, porque negligência é desperdiçar a oportunidade que Deus lhe deu. Negligenciar é desperdiçar o tempo oportuno. Então não seja irmão do desperdiçador, porque, meus queridos e amados irmãos, isso é negligência, você não aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus nos concedeu. Esta palavra é muito importante para nós. Então aproveita a oportunidade, aproveita o tempo que Deus nos concede nessa terra, porque nós temos condições, nós temos capacidade de fazer conforme a nossa força. Agora, quando
algo estar além da sua força, fique em paz. Deus não vai te cobrar. Esta é a palavra de esperança para a nossa vida. Aquilo que foge do seu alcance, aquilo que está além das suas forças, você pode ter certeza que Deus não vai lhe cobrar, porque Ele sabe que você não tem capacidade para isto ou para fazer tal coisa. Deus, Ele é justo, Ele é fiel e compreensivo. Continuando aqui a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 11 e 12, diz as Santas Escrituras: do qual muito tempo temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui está falando daqueles irmãos, daqueles crentes que não gostam de ouvir. A negligência é um perigo para a vida daqueles que negligenciam. Veja a expressão desse texto sagrado: porquanto foste negligente para ouvir. Queridos, deixar de ouvir a palavra de Deus propositalmente, conscientemente, recusar o ensino da palavra é negligência. E o texto deixa claro que muito, pelo tempo que já está na casa de Deus, muito pelo tempo que já frequenta a igreja, ele já deveria ser mestre. Mas por que ele não é mestre? Porque nunca gostou de ouvir o ensino da palavra de Deus. Ele negligenciou, rejeitou a oportunidade, desperdiçou o tempo. Ao invés de estar na casa de Deus ouvindo a palavra, está fazendo outra coisa que não tem nada a ver com isto. Isto é um pecado. É por isso que muitos estão ainda parecendo criança, parecendo menino na igreja. São velhos na fé, faz tempo que frequenta a igreja, mas não aprendeu nada. Por que não aprendeu nada? Faltou ensinamento da parte da igreja? Faltou ensinamento da parte dos ensinadores? Não, foi estas pessoas que negligenciaram o ouvir, não quiseram ouvir, deixaram propositalmente de vir ao culto de ensino, deixaram propositalmente de vir à escola bíblica, como o nosso ministério, a Assembleia de Deus tem a escola bíblica, tem um culto de ensinamento. E essas pessoas que deixam conscientemente não vêm, exatamente porque não gostam de aprender, isso é pecado. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade, em nome de Jesus, evite a negligência. A partir de hoje, você que tem condições de estar na casa de Deus para aprender, não seja negligente. Agora, se você não vem à casa de Deus, não vai à casa de Deus, devido motivo justo, aí não é negligência, Deus se entende. Vamos para a palavra. Então não recuse aprender. Só pode ser mestre quem aprende. Tem muita gente querendo ser mestre, mas ele não quer aprender. Tu nunca vai ser mestre se você negligenciar o ensino da palavra.
Tu nunca vai ser mestre se não quiser aprender. A sua negligência não vai te deixar você ser mestre. Já deveria ser mestre, mas por causa da sua negligência, continua nessa mesquinhez espiritual. Vamos continuar mostrando esta verdade. Louvado seja Deus. O perigo da negligência, meus queridos. Em Mateus capítulo de número 25, conta-nos a parábola dos 10 talentos. Eu vou ler a partir do versículo 24, Mateus capítulo 25, versículo 24 a 30. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10, porque qualquer que tiver será dado, e terás em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Olha o perigo da negligência, amado. O Senhor Jesus contou a parábola que o Senhor chamou o seu servo e repartiu os talentos conforme a sua capacidade. Para um, o Senhor deu 5 talentos, para o outro, o Senhor deu 2 talentos, e para outro, deu 1 talento, e foi embora para uma terra muito longe. Jesus nos confiou algo, e foi para muito longe da terra, ele voltou para o céu. E o que recebera 5 talentos, foi trabalhar, foi fazer conforme a sua capacidade, e ele conseguiu granjear mais 5. Da mesma maneira, o que recebera 2, foi granjear com seu talento, conforme as suas forças, e ele conseguiu mais 2. E quando o Senhor voltou para prestar conta daquele servo, Jesus também vai voltar para pedir conta para cada um de nós. E os que recebeu 5 e o que recebeu 2, apresentaram o que eles receberam, e além disso, o que eles conseguiram granjear. E o Senhor disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E de repente chegou aquele que recebera 1 talento, e disse para o seu Senhor: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Olha a falta de responsabilidade do negligente. Segundo o peso de medida, 1 talento é aproximadamente 30 quilos. Esse que recebeu 1 talento, ele não granjeou, não foi por falta de tempo, não foi por falta de oportunidade. Sabe por quê? Veja só a expressão do texto sagrado, que ele, ao invés de ir trabalhar e granjear mais 1, ele foi trabalhar inútil, ele foi cavar a terra, porque para ele esconder o talento, para ele esconder aproximadamente 30 quilos, ele teve que cavar a terra. Aí eu penso comigo, ao invés dele estar ali cavando a terra para esconder o talento, por que ele não foi trabalhar?
Negligência é isso. Negligência é isso. Preste atenção em nome de Jesus. Quantos servos, quantas servas estão deixando de fazer aquilo que foi lhe confiado para fazer outras coisas, menosprezando a oportunidade que tem. Esse homem que recebeu um talento, ele foi muito negligente, porque ao invés de ele ocupar o tempo para granjear mais um, não, ele ocupou o tempo para cavar a terra e esconder o talento. E o Senhor, quando veio prestar conta, ele disse: olha, Senhor, eu fiquei com medo e eu escondi o teu talento da terra. Está aqui, o seu é seu, não consegui nada. Ele não conseguiu porque ele não quis conseguir. Ele foi negligente. Sabe qual foi o resultado dessa negligência dele? O Senhor disse: ó, tira, pois, o talento e dai ao que tem os 10. Aí o Senhor disse para os seus servidores: pega o talento que ele tem e dá para o que tem bastante. Porque quem tem abundância será dado e terá muito mais, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. E ele ficou sem nada. E o resultado final foi do quê? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dente. Amado, cuidado, não seja negligente. Se você recebeu algo da parte de Deus, se Deus lhe confiou, faça com amor, com carinho, com prazer, porque Deus há de te recompensar. Não seja negligente nas coisas de Deus, por menor que seja o que Deus lhe confiou. Faça com amor, exercita com amor. Não deixe a negligência te colocar em perigo, porque muitos poderão perder a salvação, entrar no céu por causa da negligência. E eu quero dizer a meu amigo, você que tem a oportunidade de vir à igreja, ouvir a palavra, aceitar Jesus, e você rejeita, você está sendo negligente, porque você pode muito bem vir no culto, ouvir a palavra do Pai, e você está sendo negligente. Cuidado com a sua negligência, Deus vai te cobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar agora da incredulidade. Nós aprendemos aqui nesta palavra que negligência é conscientemente deixar de fazer aquilo que foi confiado. O que é incredulidade? Incredulidade é a falta de fé. Todos aqueles que não têm fé é incrédulo. Agora, a fé não é a fé que se ouve na boca de todo mundo. O mundo inteiro diz: eu tenho fé em Deus. Mas que fé é esta que a Bíblia revela? É a fé viva, a fé que é o dom de Deus. No livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Fé é uma dádiva que Deus dá ao homem. E essa fé é adquirida através de ouvir a palavra. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Então, incredulidade é falta de fé. Olha o que diz o texto sagrado na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Podemos entender aqui esta mensagem muito importante e muito gloriosa. Sem fé é impossível agradar, ou seja, a incredulidade te impede agradar a Deus. Os incrédulos não agradam a Deus. Os incrédulos não conseguem se aproximar de Deus. Olha o perigo da incredulidade. Ela impede o homem chegar-se a Deus, porque o texto diz:
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então, meus queridos, a incredulidade é algo perigosíssimo na vida do ser humano. Ela pode te atrapalhar você aproximar de Deus. Então ore como os discípulos oravam: Senhor, acrescenta a nossa fé. E quanto mais fé nós alcançar, nós venceremos essa incredulidade, porque a incredulidade é pecado, meus amados. Vamos para o texto sagrado. Olha que coisa linda. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 20. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse texto fala do patriarca Abraão. A Bíblia mostra clara que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Olha o perigo da incredulidade. A incredulidade faz o homem duvidar das promessas de Deus. E uma vez que o homem duvida da promessa de Deus, ele perde a promessa, ele não recebe nada. Mas Abraão, ele não duvidou por incredulidade, ele não deixou a incredulidade tomar conta do seu coração, porque se ele deixa a incredulidade entrar no seu coração, ele duvidaria das promessas de Deus e jamais receberia, porque quem duvida não recebe nada. Mas ele foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Sabe o que eu aprendo desta palavra? Quanto mais eu dou glória a Deus, mais a minha fé é fortalecida. Então glorificam a Deus. Não duvide, mas glorifica o Senhor. E quanto mais você glorificar a Deus, mais a sua fé é fortalecida, porque o texto sagrado está dizendo que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Não deixe de dar glória a Deus, porque quanto mais você glorificar, mais a tua fé será fortalecida no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos continuar falando da incredulidade. Mateus capítulo 13, versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aqui fala de Jesus na cidade de Cafarnaum. Jesus, entrando na cidade de Cafarnaum, meus amados, começou a fazer milagre. E como Jesus morava em Cafarnaum, a cidade era incrédula. E Jesus queria fazer muito mais coisa, mas ele não fez por causa da incredulidade da cidade. A incredulidade, ela impede Deus operar? Não, mas na vida da própria pessoa dos incrédulos. Por exemplo, a minha incredulidade, se eu deixar a incredulidade entrar no meu coração, vai impedir Deus operar na sua vida? Não. Se você deixar a sua incredulidade entrar na sua vida, a sua incredulidade vai impedir Deus operar na vida de outra pessoa? Não. A incredulidade impede Deus operar na vida do próprio incrédulo. Então não deixemos nos ser tomados pela incredulidade, para que a incredulidade não impeça Deus continuar operando em nossa vida. O Senhor Jesus não realizou mais milagre em Cafarnaum por causa da incredulidade daquele povo. Deixa eu lhe dizer, ouvimos muitas perguntas, muito questionamento. Por que é que o Espírito Santo de Deus não continua fazendo as mesmas coisas que fazia na igreja como no passado? A resposta é simples: por causa da incredulidade que tomou conta de muitos homens no púlpito das igrejas.
Muitos pastores, obreiros já foram tomados pela incredulidade. Muitos crentes já foram tomados pela incredulidade. Quanto à manifestação, à operação de milagre através do Espírito Santo, esta é a resposta para a pergunta, o questionamento: por que é que Deus não opera tanto na igreja como operava no passado? Por causa da incredulidade dos crentes, por causa da incredulidade dos pastores que estão no púlpito. Eles pregam com a palavra, mas no coração é incrédulo. E a incredulidade impede Deus operar. A incredulidade impede o Espírito Santo operar. Principalmente se a incredulidade for do líder. Principalmente se a incredulidade for do líder. Líder religioso incrédulo, se converta, peça perdão a Jesus da tua incredulidade. Peça para Jesus produzir fé no seu coração. Por causa da sua incredulidade é que Jesus não está fazendo um milagre na igreja. É por causa da sua incredulidade que Deus não está batizando com o Espírito Santo. É por causa da sua incredulidade que Deus não está usando mais as pessoas em profecia. É por causa da tua incredulidade que o Senhor não está manifestando a sua glória no meio da igreja. Líder incrédulo, se converta em nome de Jesus. O texto continua dizendo, vamos para frente, meus amados irmãos. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo 18 e 19. Diz assim: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui está falando do povo de Deus. Deus prometeu a Israel que eles entrariam na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. De 603.555 homens maiores de 20 anos que saíram do Egito, meus irmãos, somente 2 entraram na terra prometida, porque creram no Senhor. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Sabe por que os demais não entraram? Porque deixaram ser tomado pela incredulidade. A incredulidade impediram que aquele povo tomasse posse da terra prometida. Quantos vão perder o céu por causa da sua incredulidade? Quantos vão perder o arrebatamento por causa da sua incredulidade? Em nome de Jesus Cristo, não seja incrédulo, seja crente. Creia no Senhor, creia na Bíblia, creia na palavra, creia no poder do Espírito Santo, creia no poder da oração, creia no poder do sangue de Jesus, creia no poder do Senhor Jesus para operar maravilha. Não deixe a incredulidade te fazer perder o arrebatamento, meu amado. Não deixe a incredulidade te fazer perder as promessas de Deus, porque a incredulidade é um perigo na vida do homem. Vamos para a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 13. A mim que dante fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. Paulo deixa claro que ele perseguiu a igreja, ele fez os crentes blasfemar do nome de Jesus, ele prendeu muitos crentes, mas porque ele era um ignorante, e ele alcançou misericórdia, Jesus o salvou. Olha o perigo da incredulidade. Sabe por quê? Meus amados irmãos, só corrigindo aqui, é primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Continuando a mensagem, então Paulo fez isso por incredulidade, mas ele alcançou. E os perseguidores, sabe por que as pessoas perseguem hoje a igreja? Porque são incrédulos. Sabe por que as pessoas perseguem os cristãos? Porque são incrédulos. Paulo perseguia por causa da sua incredulidade. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A incredulidade
é uma porta aberta para Satanás cegar os olhos do entendimento. Sabe por que o diabo cega as pessoas? Porque são incrédulos. Sabe por que o diabo não deixa as pessoas se converterem? Porque cegou os olhos dele. E sabe por que Satanás cegou os olhos? Porque eles são incrédulos, não têm fé. Então eu quero dizer, meus amados irmãos, cuidado. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração, pois Satanás pode aproveitar essa incredulidade para cegar os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, não rejeite a fé, permaneça na fé em nome do Senhor, porque Satanás, os deuses desse século, cega a mente dos incrédulos para não resplandecer agora a glória do Evangelho, que é a imagem de Deus. Vamos para a palavra do Senhor ainda, Romanos capítulo 11, versículo 20. Está bem, por sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Deus, aqui através do apóstolo, falando que Israel foram quebrados, foram cortados por causa da incredulidade deles no Filho de Deus. Israel foi rejeitado, foi cortado, porque eles não creram em Jesus Cristo como único Salvador, como Messias. Então Israel foram quebrados da oliveira verdadeira, mas nós, os gentios, estamos de pé pela fé. Você está em pé, meu amado, na presença de Deus por causa da fé. Então cuidado com a incredulidade. Não deixe esse pecado entrar no teu coração. Creia em nome de Jesus Cristo. Não duvide das promessas do Senhor. Continue crente em nome de Jesus, porque se Israel, que era os ramos verdadeiros, foram quebrados por causa da sua incredulidade, quanto mais nós que somos comparados aos ambuzeiros bravos. Por isso diz o texto: e tu está em pé pela fé. Então não te soberbeça, mas teme a Deus, para que você não seja cortado, para que você não seja quebrado da oliveira verdadeira, como Israel foi. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos para o último texto, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, os incrédulos serão o quê? E continua: e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A incredulidade leva o homem para o inferno. A incredulidade leva o ser humano para o inferno. Então eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe esse pecado entrar no seu coração. Ore e busque a Deus a fé. Pede para Jesus aumentar a sua fé. Meu amigo, te arrependa da sua incredulidade. Aceite Jesus como seu Salvador, para que você não seja lançado no inferno, porque a Bíblia está dizendo que os incrédulos será lançado no lago de enxofre e fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus lhe abençoe nesta palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, ó Deus, quero pedir ao Senhor, meu Pai, que através do Espírito Santo nos livra da negligência e da incredulidade. Protege a tua igreja da negligência e da incredulidade. Senhor Jesus Cristo, faz com que essas vidas, Senhor meu Deus, que estão lá no mundo, por causa da sua incredulidade, faz com que ele possa se arrepender e alcançar a vida eterna. Deus, protege a minha família, protege a minha casa, protege a tua igreja, Senhor, desse pecado horrível que vai impedir a muitos, Senhor, seres subir no arrebatamento. Ó Deus bendito, eu oro e abençoo esta vida em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa nos despertar cada vez mais para fazer aquilo que foi nos confiado em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.